Shalom a todos. Como proposto, uma quarta-feira por mês nós íamos estar tratando de cada quarta de um julgamento. Na primeira quarta nós tratamos do Bema do Mashiach, o Tribunal de Cristo, onde a igreja será levada para o Bema do Mashiach, para o Tribunal de Cristo, para receber o galardão ou a vergonha, de acordo com o que tiver feito. E hoje nós vamos falar sobre o julgamento das nações. E no próximo mês, é uma quarta-feira por mês que estarei falando, nós vamos estar falando do trono branco. Então são esses três julgamentos divinos que faltam se cumprir: o Tribunal de Cristo com a igreja, o julgamento das nações com as nações e o trono branco, que é o famoso e popular julgamento final. Entender esses três julgamentos, quando eles vão acontecer, por que eles vão acontecer, quem vai estar lá, é fundamental. Porque são três julgamentos divinos que está revelado na palavra do Senhor. Então hoje nós vamos focar no julgamento das nações. E de uma forma, claro, resumida, porque se a gente fosse tratar profundamente desse assunto, teríamos que gastar muito mais tempo. Inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi já há alguns anos, acho que faz uns 17, 18 anos atrás, não faz mais, é que eu estou velho, a gente já uns 23 anos atrás, e é sobre os três julgamentos. Eu vou estar imprimindo no final de todas as três palestras e passando para vocês, que daí lá tem um artigo eu tratando o que é o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o trono branco. Se alguém perdeu algum, já fique sabendo, já pode revisar. Aqui é um desafio que eu estou lançando um desafio de fé para trazer um convidado para a EBD. Aquele que trouxer um convidado para a EBD vai ganhar um muito obrigado. Tá? Então, fica assim, muito obrigado. Não, judeu só shalom sim, livro só vendido. Muito Então, se você quer ganhar um muito obrigado, traga um... Bom, gente, esse desafio é porque assim... Às vezes eu falo o seguinte, o não a gente já tem, A gente tem que correr atrás do sim. Esses dias eu abri a boca, convidei uma pessoa para vir à igreja, ela veio. Então, quem sabe é falta de convidar. Então, fica o desafio, eu espero que esteja no coração de vocês. Vamos convidar pessoas para vir na EBD. Domingo agora, eu vejo que esses professores, os professores se esforçam tanto preparando as aulas. Eu vejo minha esposa lá, que está dando aula agora, às vezes passa o sábado inteiro revisando o conteúdo. Esses conteúdos dessa última revista eu achei tão bom, e olha que eu sou crítico nessa área, mas achei tão bom esse conteúdo da última revista, trabalha tanto o plano de salvação. Então vamos convidar pessoas para vir na EBD. Muito bem, uma pequena revisão, trouxe minha esposa para não perder o horário hoje, pequena revisão, muito bem. Tribunal de Cristo, pois todos nós compareceremos perante o Tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com o que suas obras praticadas por meio do corpo, quer seja boa, quer seja má. Então nós vimos que o Tribunal de Cristo, o próprio Paulo diz, importa que todos nós, ele se inclui. O Tribunal de Cristo a gente já estudou, é para a igreja. E aí nós temos o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. E, claro, o trono branco. Depois vi um grande trono branco, e o que nele se assentava, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Então, o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o trono branco, são três julgamentos distintos que não devem ser misturados. Um é para a igreja, outro é o julgamento das nações, outro é o trono branco, conhecido como julgamento final. Ou seja, ter compreensão desses três julgamentos sem misturá-los é fundamental. E ele está muito claramente distinto na palavra de Deus. Lembra, hoje nós não vamos falar do Tribunal de Cristo, é o julgamento das nações, nem trono branco. Quando acontecerá o julgamento das nações? O que precisa acontecer para ocorrer o julgamento das nações? Primeiramente, o julgamento das nações, como nós lemos, quando o Senhor Jesus vier na sua vinda. Mas nós temos que lembrar que o arrebatamento da igreja não é uma segunda vinda. Ele é a concretização da primeira. Ou seja, o Jesus vem, funda a sua igreja, depois vem e busca a sua igreja. O arrebatamento é para a igreja.
A volta do Messias para reinar é para salvar Israel na batalha de Meguido, ou Amagedon, como foi traduzido. Então, quando será o julgamento das nações? Será depois do arrebatamento, depois dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças apocalípticas, quando o Senhor Jesus voltar. Nós acabamos de ler isso, nós vamos focar mais nisso. Ponto principal. Tem que acontecer o arrebatamento. Por quê? Porque a segunda vinda do arrebatamento são muito distintas. Por exemplo, no arrebatamento, um será levado e o outro deixado. Na segunda vinda, os bodes, os perdidos, serão colocados à esquerda e os salvos, as ovelhas, à direita. Não é um levado ou deixado. No arrebatamento, a Bíblia diz que o povo estará comendo, bebendo, casando e nem perceberão. Um será levado e deixado o outro. Comendo, bebendo, casando e nem perceber. Ou seja, no arrebatamento nós vamos estar sobre todas as características normais. Na volta para reinar, não terá nenhuma característica normais. Estará o antigo Messias sentado no trono, dizendo ser Deus. Já terá passado 7 selos, 7 trombetas, 7 taças apocalípticas. O mundo estará com o número da besta, caminhando para a batalha de Magedon. Nada de características normais. Imagine bem, o anticristo sentado no trono, dizendo ser Deus. O exército do mundo todo com o número da besta, indo para a batalha de Magedon. E você comendo, bebendo, casando, e no shopping fazer a compra para comprar um presente para o casamento. Não, são características diferentes. Não dá para misturar um evento com o outro. E eu coloquei aqui um esboço rapidamente, que eu já vi gente dizer assim, esse negócio de arrebatamento é uma doutrina batista. Será? A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, não foi nem no Novo Testamento, foi em Gênesis, capítulo 5, verso 44. A palavra hebraica, no sentido de rápido, de raptar, ela está em Gênesis 5, 24, onde Enoque foi o primeiro a ser arrebatado. Depois em Juízes 13, 20, onde o anjo do Senhor é arrebatado diante do pai e da mãe de Sansão. Depois 2 Reis 2, 11, onde Elias é elevado. Depois Isaías 66, 6, onde ele é levado diante do trono de Deus. O anjo coloca a brasa na sua boca, ele interage com o anjo. Depois Atos 1:9, onde o próprio Messias é arrebatado. Depois Atos 8:39, onde Filipe é arrebatado por 120 quilômetros, de uma área a outra, ele é teletransportado. Depois nós temos 2 Coríntios 12:2, onde o Paulo é arrebatado até o terceiro céu. E assim, se eu for falar de arrebatamento aqui, dá mais ou menos uns 53, 54 na Bíblia. Então, quando alguém vem com essa conversa com vocês que arrebatamento é uma doutrina batista, mostra isso para ele. Fala, vem aqui, eu vou te mostrar, fazer um resuminho de uns 50 arrebatamentos de Gênesis e Apocalipse, aí você vê se é uma doutrina batista ou está na Bíblia. Isso aqui é o resumo do resumo. Bom, eu coloquei aqui esses filmes, não quer dizer que esses filmes estão 100% certos, mas é filmes que ajudam a gente a entender. Deixados para trás 1, 2 e 3, é um best-seller, você pode comprar também pelo site da Chamada. Então, ficamos claro que arrebatamento não é uma doutrina batista. E hoje também não viemos falar de arrebatamento, isso aqui é a introdução. Muito bem. Pois dada a sua ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é o arrebatamento da igreja. O Senhor vem nas nuvens, lembra, o céu cosmo não tem nuvem, é o céu atmosfera não tem nuvem. Ele nos arrebata e nos leva para o casamento. Então, essa foi a introdução. Vamos para o texto. O que nós vamos falar hoje? Julgamento das nações. Muito bem. E quem perdeu o bema do Mashiach, o tribunal de Cristo? Perdeu. Muito bem. Quando será? Não, tem gravado, gente. Isso é melhor, tem gravado. Eu sou do tempo que a gente dava aula com quadro de giz, eu esqueço que está sendo gravado. Esses dias eu fiz umas gracinhas aí, brincando com a minha esposa, eu esqueci, cheguei em casa, a mulher falou, eu estava assistindo. Falei, oh meu Deus do céu. A casinha do Thor lá no meu cachorro estava me esperando. Muito bem. Quando será? Olha que coisa interessante. O maior rabino de todos. Eu vou apresentar para vocês o maior rabino de todos. O melhor e maior rabino de todos. Está aqui, a Bíblia. A Bíblia é o maior e melhor rabino do mundo. Ela dá a pergunta, ela dá a resposta. Se eu respondo com a Bíblia, não sou eu que estou respondendo, é a própria palavra. Palavra se responde com a palavra. Então, a Bíblia faz uma pergunta, nós não vamos sair por aí quem é o melhor teólogo para nos responder. Nós vamos procurar a resposta na Bíblia. Então, olha que coisa interessante. Primeira pergunta, quando será o
julgamento das nações. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz quando será. Vamos ver lá? Quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á no trono da glória celestial. E todas as nações serão reunidas à sua presença. Veja bem, isso aqui não é o que acontece no arrebatamento. Não tem como confundir isso aqui com arrebatamento. Se no arrebatamento ele vem do céu atmosférico, ele leva um e deixa o outro. Se no arrebatamento o povo estará comendo, bebendo, casando, dando-se a casamento, sobre todas as características normais, e na volta dele para reinar, o exército do mundo todo estará com o número da besta, vindo para destruir Israel, e ele vem para salvar a sua nação, um evento não pode ser misturado com o outro. Quando ele chega, ele não leva um e deixa o outro. Ele coloca um à direita e outro à esquerda. Os da esquerda ele manda para a condenação, e os da direita entram para o reino. Então, pergunto, quando a Bíblia diz que acontecerá o julgamento das nações? Quando vier o Filho do Homem, para levar um e deixar o outro. É isso que está escrito aí? Não, para reunir um grupo à direita e outro à esquerda. Os batistas à direita e os não batistas à esquerda. Muito bem. Aí também puxei. Muito bom. Minha esposa já olhou para mim com a cara, tipo, não é para fazer gracinha. É que o tema é muito pesado, gente, então a gente aproveita, né? Qualquer coisa, alguns irmãos aí me dá pouso essa noite aí. Depois daquela aula lá sobre Provérbios 5 e 6, olha, não dormi na casinha do Thor, mas no sofá. Ela falou, pode deixar na sala. Quem será julgado? Outra pergunta que a Bíblia responde. Veja bem, a Bíblia não respondeu quando será? Quem que é o melhor rabino que existe no mundo? A Bíblia. Ela pergunta, ela responde. Então vamos deixar esse melhor rabino. Você tem na sua mão o melhor rabino do mundo. Você não precisa sair por aí atrás de uma pessoa com talit, teli, kepá, com um diploma de teologia na mão, ou pós-graduação, especialização. Você está diante do maior rabino. A Bíblia. Ela pergunta, ela responde. Então, quem será julgado nesse julgamento? Todas as nações serão reunidas na sua presença. Senhor, por que todas as nações? Porque o tribunal de Cristo só vai salvo, é só para a noiva de Cristo. Lá não vai ser julgado para ver se a gente vai ser salvo ou não. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Lá vai ser julgado se a gente vai receber galardão ou a vergonha. Lá só tem salvo. O julgamento das nações é o único julgamento que tem salvo e perdido junto. É aqui na terra, ele vem para julgar as nações. Ele desce no seu cavalo branco, já caçou a igreja não mais como noiva, como esposa. Ele vence o império da besta, ele estabelece o seu trono. E aí ele coloca à sua direita os salvos, à sua esquerda os perdidos. E quem está à direita e à esquerda, se eu juntar o grupo da direita e o grupo da esquerda, eu tenho quem? Todas as... Olha que coisa interessante. Quem será julgado nesse julgamento? Todas as nações. A gente tem o melhor rabino. Eu já vi gente falar assim, mas sabe o que é que na nossa igreja lá falta um teólogo assim que entende profundamente. Eu falei, meu amigo, você tem. É a Bíblia. Você não vai achar um melhor que isso daí. Muito bem. Localização geográfica. Uma coisa interessante. Aonde vai ser o julgamento das nações? Em Fátima do Sul? Nova York? Roma? Vai ser lá na Espanha. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz exatamente o local aonde será o julgamento das nações. É o melhor rabino. Ela vai dizer para nós. Interessante notarmos uma particularidade, que até hoje, se você for lá em Israel, os rabinos exigem que sejam sepultados no Vale de Josafá. Então, entra no favor, quem é que já morou de favor? É terrível, eu já morei. Quem já morou de favor sabe. Até para você abrir a geladeira da casa dos outros, você tem vergonha. Geladeira da casa da gente, a gente abre com o cotovelo, fecha com o pé. Geladeira da casa dos outros, você fica assim, né? Para abrir. Parece ladrão. Então, você imagina, além da pessoa estar no inferno, ela está na casa do capeta. É muito sofrimento, mas passar a eternidade morando de favor. E não atrase o aluguel, se alguém for para lá. Muito bem. Capítulo 5. Parte 5.
Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por toda a eternidade, por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Então qual é a quinta fase? Ele manda prender Satanás por 1000 anos. Por que só por 1000 anos? Porque como nós vamos ver no próximo julgamento, antes do trono branco, nas nações ainda tem mais etapa para cumprir. Nós vamos ver isso quando estudarmos o trono branco. Hoje um negócio aqui, tá? Pode passar para mim aí. Muito bem. Os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava sentado no cavalo. Aqui é a sexta etapa. Ou seja, ele manda prender a besta e o falso profeta e jogar no lago de fogo. Ele manda prender Satanás e jogar no abismo por 1000 anos. E agora ele olha para aqueles que estão à esquerda e com o poder da sua palavra, ele manda eles para a condenação eterna. Todos os bodes para a condenação eterna. Essa é a sétima etapa. Eu só coloquei 7, viu, gente? Tem umas 23, 24 etapas, daí minha mulher fala, orar. Essa eu coloquei 7. Estou pulando aqui as etapas aqui. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacarem Jerusalém subirão, ano após ano, adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Zacarias 14:6. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que Israel comemora a festa do tabernáculo, lembra? As 7 festas sagradas? Páscoa, Pão Ázimo, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Kippur, tabernáculo, festa das cabanas. Toda vez que Israel comemora a festa do tabernáculo, todos os governantes do mundo mandam os representantes lá para demonstrar submissão a Israel e também ao Messias. Não. Mas essa profecia tem que se cumprir. E quando ela vai se cumprir? Quando todas as nações, começou a festa do tabernáculo, vai mandar os seus presidentes lá se enjoelhar diante do Messias e dizer, tu és o governante, Israel manda sobre as nações. Quando? Depois do julgamento das nações. Por que isso vai acontecer? Porque os que estão à esquerda são os perdidos. Se ele mandou todos os bodes para a condenação, o que sobrou à direita? Salvos. E aí um milênio vai ser composto de nações de pessoas salvas. Eu falo, gente, a Bíblia é muito simples, é muito didática. Muito bem. Agora, vamos entender a posição da igreja. A igreja e o julgamento das nações. O que nós vamos estar fazendo? Deixa eu dizer para vocês. Se vocês não tiveram, fala lá para as esposas, se vocês não tiveram uma lua de mel emocionante com o seu marido, com Jesus, que é o nosso noivo, vai ter. Então, se alguém fala assim, nossa, eu casei e minha lua de mel, não foi, o meu marido foi dormir. Mas com Jesus, que nós somos a noiva, seremos a esposa, teremos uma lua de mel fervorosa. Por quê? Porque a nossa lua de mel é voltar com Cristo para assistir, depois do nosso casamento, ele destruir o império da besta e estabelecer seu reino. E olha que coisa interessante, o rabino diz isso para nós. Quem é o melhor rabino? Rabino. Vamos ler então. Estejam prontos para servir, e conserve acesas suas candeias, como aquele que espera ao Senhor voltar do banquete de casamento. Voltar do banquete de casamento. Para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Feliz o servo cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, ele lhe confiará. Eu lhe afirmo que ele vestirá para servir, fará que se recline à mesa e servirá seus servos. Lucas 12:34. Vamos entender isso aqui. Quando ele voltar da festa de casamento. Ué, mas peraí.
Eu tenho uma vinda que ele vem buscar a noiva para casar. Qual é essa vinda que ele veio buscar a noiva para casar? O arrebatamento. Mas aqui ele está dizendo que ele vai voltar depois do casamento. Por quê? Porque quem veio na pregação do Bema do Machia sabe que nós temos que ser arrebatado como noivo e voltar como esposa. E aqui é uma volta que ele volta depois do casamento. Ao voltar depois do banquete de casamento. E qual é essa volta? Com quem que ele casou? Com a igreja. Quem é essa esposa? Nós. O que nós estamos fazendo? Voltando com ele. Como noiva, não como esposa. Olha o que Paulo falou da igreja. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentar-vos a ele como uma virgem pura. O que Paulo está dizendo? Que ele olhava para a igreja como uma noiva, a noiva de Cristo. E ele queria apresentar essa noiva pura para um só marido. Então, quem casou com Cristo e voltou? Se eu tenho uma vinda, que ele vem buscar a sua noiva para casar. E eu tenho uma outra vinda, que ele vem casado depois da festa do casamento, com quem que ele casou? Com a igreja. A coisa é bem didática. Regozijai-vos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19, 7. Olha só, Deus leva o apóstolo João para o céu, e pergunta para ele, o anjo pergunta, o que você está vendo, João? Ele diz, eu vejo a noiva do Messias no casamento. Como é que essa noiva chegou lá? A mulher já fez assim. Através do arrebatamento. Quem é essa noiva? Nós, que estaremos lá. Então, encerrando aqui, ó, bem na hora que a minha esposa fez assim, ó, deu certinho. Olha só. Ó, na medida. O Senhor do Senhor é o reino. Ele governará as nações. Então, olhando para esse julgamento, irmãos amados, nós temos que entender que o Senhor arrebatará a sua igreja e mandará os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças apocalípticas. Ele descerá do céu. Ele estabelecerá o seu trono no vale de Josafá. Ele vai reunir todas as nações ali. Ele vai se eliminar e se livrar de todos aqueles que o rejeitaram. E ele vai estabelecer o seu reino. Essa é uma verdade. A pessoa acreditando ou não, aceitando ou não, porque é a palavra de Deus. E nós não temos como ir contra isso. O que nós podemos fazer é escolher o lado. De que lado nós vamos estar? Se o da direita ou da esquerda? Se o dos bodes ou da ovelhas? Eu já escolhi um lado. Espero que vocês também. Shalom Lake. Muito obrigado.